Shalom, shalom, lekulam. Espero que todos vocês estejam bem. Vamos retornar ao nosso estudo sobre o Sefer Yetzirah, capítulo 1, verso 11. 3. Água do fôlego. Com esta ele gravou e esculpiu 22 letras, do caos e vazio, da lama e barro. Ele as gravou com um tipo de jardim. Ele as esculpiu como um tipo de muro. Ele as cobriu com um tipo de teto, e ele derramou neve sobre elas. E elas se tornaram em pó, segundo está escrito. Para a neve ele disse: torna-te terra. Jó 37, verso 6. Vamos estudar esse texto do Sefer Yetzirah de ponto a ponto, de colocação a colocação, e saber os seus significados implícitos. Água do fôlego. O que seria essa expressão? Veremos então. Esta é Chokhmah, sabedoria, chamada água do fôlego. O fôlego vimos que é Keter. Por que a água é do fôlego? E em qual ocasião? Veremos então mais adiante que é o sopro. Quando a gente sopra, sai o quê? Sai gás, que é o ar, né? A gente expira o CO2, o dióxido de carbono, mas também elimina pequenas moléculas de água, também eliminada na expiração. Quando a gente esvazia os pulmões. Então o fôlego sai junto com a água, ou seja, Keter sopra sobre Chokhmah, sobre sabedoria. Esta é a Chokhmah, sabedoria. O Midrash diz: o fôlego, o Ruach, que representa Keter, a primeira Sefirah, chamada Kuruah, deu origem à sabedoria. Sim, é sabido que Keter vai dar origem a Chokhmah, que é a segunda Sefirah na descida, Keter é a primeira. A sabedoria está representada pela água porque esta é um fluido indiferenciado, como foi argumentado antes no capítulo 1, verso 1, já estudamos. Eu sugiro que vocês vão lá no canal e procura lá, capítulo 1, verso 1. E a estrutura deve ser imposta sobre ela de fora. Ou seja, o que isso quer dizer? É que a água é comparada a Chokhmah. E a água ela é um fluido indiferenciado. Ela tem uma estrutura e essa estrutura lhe é imposta devido a alguma forma de um recipiente. Quando a gente coloca água num recipiente, ela assume a forma desse recipiente. Já estudamos isso no capítulo 1, verso 1. O processo descrito pelo Sefer Yetzirah é aludido no versículo. Ele faz que seu fôlego Ruach sopre e as águas fluam. Então, o sopro tipificando, representando a Sefirah de Keter, a primeira Sefirah, que representa o Ruach, o Espírito, sopra e as águas fluem. Salmos 147, verso 18. A analogia é a chuva, porque se forma quando se chocam massas de ar
quente, úmido e com outras de ar frio. Então, o atrito, né, quando essas massas de ar com temperaturas opostas, né, massa de ar frio, massa de ar quente, causam choque térmico, né, e com toda essa massa úmida também, e esse encontro, né, que provoca uma reação, química em sentido de temperatura, e aí então ocasiona a queda da água. É o que a gente chama de chuva. O encontro dessas massas é a definição do que a gente chama de chuva. Mas olhe que a descida dessa água tem como agente, né, agente principal que empurra e sopra, por assim dizer, é o ar. O ar, né, o ar frio. A massa de ar quente e a massa de ar frio. Claro que a massa de ar quente, né, a gente entende que, por exemplo, a temperatura da água é de 100 graus centígrados para ela entrar em ebulição, estado de ebulição. Para ela entrar em estado de ebulição, o que acontece? As moléculas da água, elas, devido ao calor, elas evaporam. Então, elas saem do estado líquido para um estado gasoso, que a gente chama de ar, massa de ar quente, nesse caso tipificando aqui o que ocorre com a panela, né? Já o úmido, a massa de ar úmida é diferente, né? A umidade pode ocorrer através de pequeníssimas moléculas de água que, sob uma temperatura muito baixa, pode assumir uma frieza tal que, quando há o encontro dessas grandezas químicas, ocorre o que a gente chama de chuva. Mas o ar, olha só, o ar frio, ar representa o fôlego, kéter. Então, há no processo da chuva, sem dúvida, algo que impulsiona e sopra para baixo, que é o ar, a massa de ar frio. E por massa de ar frio, quente ou úmido, implica que há existência de água lá. Tem água como elemento coadjuvante nesse processo. Similarmente, a interação do fôlego direto, nós já vimos aqui sobre as duas luzes, que é o Or e a Char, luz direta, e a luz refletida, que é a luz Or Rosé. Quer dizer, a luz direta, que é a luz de Keter, e a luz refletida, que é Malchut, ou seja, a causa e o efeito. Isso para entendermos que o ar, que é representado e tipificado pelo Ruach, por Keter, ou por fôlego, como você queira, teve um trabalho de supra-importância e fundamental na construção e na criação da Rokhmah, da sabedoria. Porque a sabedoria, ela é criada através de uma Malchut que precede essa mesma Rokhmah. Olha só, que intrigante. Sendo que Rokhmah é a primeira Sefirah depois de Keter, na descida, na ordem de descendência, sendo ela a primeira depois de Keter, a segunda de Keter, contando a Keter como primeira. Ainda assim ela é construída por Malchut. Então, Malchut, por isso Malchut é, nesse sentido também, a causa da causa. Porque
Keter, o sopro que sopra para baixo e vem revestindo e construindo toda uma realidade. Ao chegar na base, que é Malchut, topa, bate e volta, aquele chamado bate e volta. Bateu no Malchut, na realeza, a energia volta subindo para construir o que nós chamamos de Rokhmah, sabedoria. Porque o mundo é construído por sabedoria. Vamos ver isso no gráfico para a gente entender melhor. Estamos aqui com o nome do Eterno, o nome do Criador, tetragrama. E o nome de Hashem já foi explicado aqui isso várias vezes, mas vou reprisar, fazer uma reprise, vou retornar a esse conceito. Cada letra do nome de Hashem corresponde a um universo, ou Olamot, um Olam. Olam Atzilut, a letra primeira, o mundo da emanação, a letra primeira, a letra Yod. A primeira Re, o nome da Hashem, o nome do Eterno, representa Binah, que é o entendimento. Então, sabedoria e entendimento. Ou Abba e Ima. Vav é filho, é chamado filho. Kezeampim, que são 6 sefirotes de Chesed, Gevurat, Feret, Netzach, Hod e Esod. E Malchut, que é a realeza. Então, temos 10 sefirotes. E aqui esse ponto mais elevado da letra Yod é o Keter, é a coroa, o Tagim. Então temos uma com o Tagim, que é Keter, o Yod mesmo, que é o Rokhmah, 2, Re 3, Vav, valor numérico 6, 6 Sefirot, 3, 6, 9, com Malchut, que é a última rei, a realeza, 10. Então temos 10 Sefirot no nome de Hashem, e os 10 Olamot, que é Olam Atzlut, Olam Briah, Olam Yetzirah e Olam Asiah. O mundo da emanação, o mundo da criação, o mundo da formação, que é esse livro que nós estamos estudando, está no nível, que é a Vav, valor numérico 6, os 6 pastores do mundo, e a última letra Malchut, representando Davi da Melech. Isso para mostrar o seguinte, que Rokhmah, que representa a letra, representado aqui pela letra Yod, e esse ápice, lugar mais alto da letra, o Tagim, a coroa, representa a Keter. Então Keter, ela vai descer na árvore, o nome do Eterno é uma árvore da vida, vai descer na árvore, chegar em Malchut, a luz reflete, isso é chamado de luz direta, a luz que desce, chega no Malchut, ela reflete e retorna para sua fonte. Quando ela retorna para o Keter inicial, tipificado aqui nessa parte mais elevada do Yod, ela sobe construindo Rokhmah, que é tipificado na Yod. Então, Rokhmah, a sabedoria, surge do encontro da luz direta, que resvala, por assim dizer, e retorna para sua fonte, e aí Rokhmah é construída. Quando Rokhmah é construída, né, então essas luzes vão construir Binah. Essas luzes vão construir Binah. E Binah, uma vez construída, ela volta para a direita, ela se volta para a direita. Ela se volta para a direita, sendo que Rokhmah representa Abba, ou pai, o aspecto masculino, e Binah, o aspecto feminino, se volta com o masculino, e Binah engravida, que representa a segunda rei do nome da Hashem, engravida. E dessa gravidez de Binah e Rokhmah, de Ab e Ima, só surge o que a gente chama de Ben, filho, que é Vav, que é Zeampim, que representa essas 6 forças, energias, desde Chesed até
Yesod. São os 6 pastores do mundo, a saber, Hesed, relacionado a Avraham, Yitzhak, relacionado a Gevurah, Yaakov, relacionado a Tiferet, que é a terceira Tefirá, terceira Sefirá de Zampim, de Zá. Começa Hesed, né? E Yaakov é a síntese. Yaakov é o lugar de confluência, o lugar de união entre esquerda e direita. Então, Vav representa Tiferet. Vav representa o lugar de ligação. E Yaakov é a síntese. Yaakov é a síntese de Avraham e Yitzhak. Yaakov é o resultado de Abraham e Yitzhak. Ele é a síntese, ele contém a energia espiritual tanto do pai quanto do avô, tanto de Isaac quanto do avô Yaakov. E a última rei é Malchut, que representa o nome da Hashem, e tem como pastor David Amelech. É o que acontece aqui, ó. Temos Keter, né? Keter, ela desce, a energia desce, chega em Malchut, essa descida é chamada de luz direta. Or e Achar. Quando bate, chega na base aqui, então por Malchut ser o lugar físico onde vai refletir essa luz ela reflete voltando para a fonte. Essa luz refletida é chamada Rosé, luz refletida. Então, nesse reflexo, na subida do retorno da luz para a fonte, que é Keter, é que Rokhmah é criada. Quando Rokhmah é criada, então ela vai e cria Binah. Uma vez que Binah é criada, ela volta a unir, ela sai de Rokhmah, mas volta a se unir a Rokhmah, a esquerda se submete à direita, e dessa ligação sagrada entre o aspecto feminino tipificado em Binah com o aspecto masculino tipificado em Rokhmah, acontece o que? Nasce, ela engravida, Binah engravida, e dá origem a Zeampim, que é o quê? 6 Sefirot. Zeampim é uma nomenclatura para 6 Sefirot, que é chamado de Ben, filho. Quem é o filho de Rokhmah e Binah? É Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod e Yesod. Então essas 6 Sefirot, né, que tem à direita Hesed, tem como pastor aqui nessa Sefirah Avraham, Gevurah, Yitzhak, Tiferet, Yaakov, Netzach, Moshe Rabbeinu, Hod, Aharon e Yesod, Yosef Tzadik. Aqui embaixo, Malchut representa o David Amelech, pastor David Amelech. Então, uma vez que ela volta, Binah volta a se unir com Abba, Ima se unir com Abba, ela engravida e gera Zeampim, que é o aspecto chamado face pequena. Face pequena. O que seria a face grande, então? É Rokhmah e Binah. Rokhmah e Binah e o Daatz, que não está aqui, mas é porque ela é uma quase Sefirah, mas é entendido que tem uma Sefirah aqui, que é Daat, conhecimento. Então é o acrônimo da palavra Chabad, quer dizer que essa é a cabeça, chamadas de Mohin, mentalidades. Então, a cabeça
é onde está as mentalidades, ou seja, os processos, os mecanismos de sabedoria e de entendimento. Então isso para ver como que então ela volta a relacionar, né? Então Zeanpin, seis Sefirot e mais a sétima, que está no nível de filha. Então o filho, temos o pai, a mãe, o pai, Rochma, a mãe, 6, Chesed, Gevurah, Netzach, Rod, Tiferet e Esod. Por isso, no nome do Criador, é 6, essas 6 Sefirot que foi contadas, ela é representada no nome do Criador pela letra Vav, que tem gematria 6. Não é à toa, então, tá? Que está assim colocado. Similarmente, a interação do fôlego, Keter, né? Direto, Or Yashar, e refletido, Or Rosé, criou a Sefirá de Rochma, como explicamos ainda há pouco. Assim, como a chuva cai sobre todas as coisas por igual, Rochma reparte sem distinção a bênção de Hashem. Então, Rochma, assim como a chuva cai, não olha quem é rico, quem é pobre, quem é gordo, quem é magro. Então, de tal sorte, Rochma reparte sem distinção, como a chuva, a bênção de Hashem sobre todas as coisas. Do mesmo modo que o ar pode manter a umidade, Rochma está implicada no fôlego, que é Keter. Ou seja, ela está implicada no fôlego, que é Keter, porque uma massa de ar é ar. Ar é fôlego, está mais ligado ao fôlego. Quem tem fôlego é porque respira, e quem respira quer ar. Então, mas o processo da respiração em si já contém, além dos gases, pelo menos vamos falar na expiração, o dióxido de carbono, mas tem partículas de água. Então é um processo que por isso o mundo é construído com Rochma, com sabedoria. E Keter, que é a causa, no caso, né, que vai causar o início, o princípio dessa criação, e Malchut, o efeito. E aí o Malchut, que é o efeito, como mostrado, né, que recebe essa luz direta e retorna em forma de luz refletida. E com isso, Rochma é criada. Então ela é criada do encontro direto das energias espirituais de Keter e Malchut. Então, Rochma participa, Reshit, né? Reshit, Rochma, princípio, participa dos processos criativos. O paralelismo entre Rochma e a chuva está descrito nos versículos em Eshaiá 55:9, verso 11. Como o céu é mais alto que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os teus caminhos, e os meus pensamentos que teus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem do céu, e não voltam para lá sem regar a terra, fazendo-a germinar e frutificar, dando semente ao semeador e pão ao que come. Assim, a palavra que sai da minha boca não voltará a mim com as mãos vazias, sem realizar o que quero e tendo sucesso em minha missão. Hashem está aqui dizendo que seu pensamento, Rochma, está acima da mente humana.
como o céu sobre a terra. Mas, como a chuva pode descer do céu, do mesmo modo a sabedoria de Hashem pode descer ao homem e realizar o que ele deseja, o que Hashem deseja através desta pessoa. O que é necessário é esta pessoa se colocar como um recipiente adequado para a sabedoria. E o ingrediente para incrementar este tempero, é o temor a Hashem. A diferença entre o fôlego e a água, assim como a água ela é impulsionada para baixo e soprada pelo vento, que representa o fôlego, o Keter, e o encontro entre essas massas de ar, seja ela de ar úmido, de ar quente e frio, causando choque térmico, e então o ar possibilitando através de leis de gravidade também, que entram aí, e o choque térmico, então processos físicos e químicos. Então, dessa forma, Rokhmah administra as leis naturais, e então é possível que a água caia. E a queda da água aqui, então, é comparada com a sabedoria que cai sobre o homem, para que Hashem, através deste tal homem, que se coloca numa situação de purificação aqui embaixo, preparando seu recipiente para ser um lugar adequado para conter esta sabedoria, assim como o recipiente que apara, por assim dizer, a água que cai da chuva. Então, a diferença entre o fôlego e a água é que o fôlego deve ser impulsionado, soprando para baixo, enquanto a água cai por si mesma. A essência espiritual implicada por Keter, o fôlego, pode somente ser concedida por uma intervenção direta de vontades divinas. Por exemplo, está falando aqui de quando alguma coisa sai da ordem natural, então é uma intervenção direta de Keter, porque é algo, uma vontade do Eterno, que contraria as leis de Rokhmah, as leis pré-estabelecidas, as leis naturais, que são governadas por Rokhmah. Então, mas Keter, então, pode interferir nessas leis, e foi o que aconteceu em Mitzrayim, quando ocorreu vários milagres. Esse é o conceito de Nes, milagre. Quando há uma influência tal vindo de Keter, e então ela burla, por assim dizer, leis naturais para que aquele fato ocorra, como a abertura do mar, do Yam Suf. Por isso os sábios dizem, não é bom esperar por milagres. Não é bom, talvez eles não ocorram. Mas quando ocorre, é a vontade Keter que se manifesta e burla, por assim dizer, essas leis naturais regidas por Rokhmah. Por outro lado, a implicada por Rokhmah desce aos níveis inferiores por si mesma. Então, as manifestações de Rokhmah descem por si mesma, um ciclo, como um ciclo, algo que foi pré-estabelecido e é rotineiro. Mas Keter, quando falando de Nes, é algo que transcende a ordem natural das coisas, a vontade de Hashem que transcende, mostrando que ele não está restrito às leis chamadas naturais, ele está além delas. Em um sentido psicológico, Keter representa o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, a inspiração divina
que pode ser outorgada por Hashem. Outorgada ele pode dar ao ser humano que ele quiser dar, e ele quer dar, e a quem ele quer dar? Essa é a pergunta. A quem se coloca como um recipiente adequado. Ele dá. Alguém que vai temer o Eterno, vai se purificar. Hashem dá sabedoria para ele. A sabedoria, entretanto, pode ser alcançada pelo homem. É uma conquista do homem. Então o homem pode conquistar a sabedoria por si mesmo. Se o homem fizer de si mesmo um recipiente para Rokhmah, para a sabedoria, esta descerá sobre ele automaticamente. Neste sentido, é como a chuva, que pode ser usada por qualquer um que tenha um recipiente adequado para contê-la. O fôlego também faz alusão ao processo através do qual Hashem impõe deliberadamente sua vontade sobre a criação, para mudar os eventos naturais, como foi aqui o caso contado lá em Mitzrayim, e os milagres de Bamidbar no deserto. Rokhmah, por outro lado, envolve o curso natural dos acontecimentos que antecede qualquer intervenção divina. Então, antes de uma intervenção divina que está no nível de Keter, que é algo realmente novo, extraordinário, além daquelas leis naturais que estipulam que o sol tem que se pôr, enfim, e chega alguém como Yehoshua e para o sol, então isso é algo realmente extraordinário, é a manifestação que vem da Shem de Keter. Mas fora isso, então é tudo natural e parte do pressuposto de que Rokhmah é um administrador dessas leis naturais. E é por causa de Rokhmah, que o curso da natureza pode existir. Em um sentido físico, disse que a água alude à matéria primitiva indiferenciada. Então, a água representa a matéria indiferenciada. Eu peço a você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe seu like, é muito importante, porque a plataforma entende que este vídeo tem relevância. E então, se tem relevância, ela acaba disseminando, espalhando esse conteúdo para mais pessoas. E aí a gente pode fazer, com um like apenas, ajudar na difusão da Torá para mais pessoas. Eu agradeço a todos e desejo bons estudos. Estaremos logo então enviando a conclusão, um vídeo com a conclusão, ou outros vídeos, pode ser mais que um, com a conclusão deste assunto. Então eu desejo a todos uma semana abençoada, iluminada e bastante produtiva para todos vocês.